Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa científica. Na verdade, aqui nós vamos falar sobre a formatação dos trabalhos acadêmicos. E é óbvio que o trabalho acadêmico principal para a gente é o artigo, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa científica. Bom, nós vamos ver então aqui o tipo de pesquisa científica quanto à forma. Então, nós temos a pesquisa bibliográfica. Nessa pesquisa bibliográfica, observe, antes mesmo de você cair em campo para conseguir fazer a tua pesquisa, você tem que levantar os dados bibliográficos, ou seja, você tem que ver quais são os livros, quais são os artigos, revistas especializadas, artigos da internet que você pode encontrar material para fazer esse seu trabalho, tá? Então isso é a pesquisa bibliográfica que você vai ter que fazer antes dessa outra aqui, né? Que é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo é realizada junto a uma determinada realidade cotidiana. A nossa pesquisa é bibliográfica, porque antes de tudo você tem que fazer isso, e depois ela é de campo, porque você vai ter que ver uma instituição, tá? Pode ser a empresa onde você trabalha, a empresa onde você estuda, uma outra empresa de alguém que você conhece, e você vai ter que ir até lá e fazer essa pesquisa de campo, tá? Então, qual é a forma da nossa pesquisa? Ela é bibliográfica e também é uma pesquisa de campo, tá certo? Não esqueçam disso. Agora, em relação ao método de análise que nós podemos utilizar para fazer a nossa pesquisa, ela pode ser descritiva, tá? A sua pesquisa descritiva, ela visa analisar os fenômenos sem a interferência do pesquisador. Você não tem interferência nenhuma naquela pesquisa, é só para analisar, só para estudar aquele fenômeno. Ou pode ser análise diagnóstica. Aqui você vai identificar quais são as causas daquele determinado fenômeno, ok? Agora, outro método de análise também utilizado é o experimental, onde você vai identificar essas relações causais, tá? Que nós chamamos de relações de causa e efeito. Relações de causa e efeito. Então, essa é a de caráter experimental. E também temos o método explicativo, né? Que aqui você vai só identificar os fenômenos, analisar, interpretar, identificar as suas causas, ok? Outro método de análise, que é a pesquisa exploratória. Aqui você vai se familiarizar com o fenômeno que está sendo estudado, tá? Para quê? Para poder compreender melhor esse problema, tá? Você vai se familiarizar com aquele fenômeno, tentar estudá-lo para se familiarizar. Você vai explorar aquele assunto. E também pode ser propositiva, tá? Um método propositivo, que nesse aqui você vai identificar qual é o problema, tá? E você vai propor uma solução para aquele problema, tá? Vamos à próxima então, método de abordagem. Então nós temos o método qualitativo, ele é focada na descrição do fenômeno, tá? A descrição do fenômeno. Mas também nós temos o método quantitativo, que é focado nos dados estatísticos. Aí você diz, professor, mas eu posso utilizar os dois na mesma pesquisa. Óbvio, então você está estudando o problema, você está pesquisando aquele problema, e você pode utilizar ali alguns gráficos, alguns quadros e tabelas, são dados estatísticos. Então você está mesclando a tua pesquisa qualitativa e quantitativa, tá certo? As modalidades de trabalhos acadêmicos, para que vocês saibam. Então, na graduação, isso tanto na graduação e a pós-graduação lato sensu, tá? Que são os cursos de especialização em MBA. Então, quais são os tipos de trabalho que normalmente se pede? A monografia, o artigo, um projeto de intervenção ou um plano de negócios.
O mais comum era a monografia. Hoje muitos cursos não pedem mais a monografia, então ao invés da monografia se pede um artigo, tá? Um artigo para que você possa receber esse teu título. Agora, existe a dissertação e a tese, tá? Então, isso na pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado. Se é uma dissertação, é porque é a defesa do teu mestrado. Se é uma tese, é porque é a defesa do teu doutorado. O artigo é isso que nós pedimos aqui na Faculdade Metropolitana. Tá? O trabalho de conclusão de curso, o teu TCC, é um artigo. Tá? Lembrando que esse artigo a gente pode aproveitar também para fazer já a publicação desse artigo em uma revista de conhecimentos científicos, e você já tem créditos por isso, né? Isso já vai para o teu currículo. Normalmente o TCC de bacharelados, tá? Pode ser de 1 até 3 participantes em cada um dos trabalhos, tá? Então pode fazer individual, pode, mas pode ter até 3 integrantes aí. Os cursos de curta duração, que são os cursos tecnológicos, eles podem ter de 1 até 5 integrantes, depende do número da turma, né? Dá para fazer até 5 participantes, mas tem alguns cursos, como de Direito e Engenharia, que cada um desses trabalhos ele é individual, tá? Então ninguém vai dividir aí espaço com outra pessoa. Então nós vamos ver aqui no artigo algumas regras para a edição do texto, tá? Então, primeiro, o papel utilizado é o tamanho A4, tá? Esse tamanho A4, deixa eu só focar aqui. Esse tamanho A4, gente, é simplesmente a folha de papel ofício comum, tá? É a folha de papel ofício comum, é tamanho A4. Em relação às margens, lembre-se o seguinte, isso é a formatação de todo o trabalho acadêmico. A margem superior e a margem esquerda tem 3 centímetros. Já a margem inferior e a margem direita tem 2 centímetros, tá? Então a margem esquerda é onde vem os grampos ou a encadernação, e a margem superior tem o cabeçalho. Então elas são um pouquinho maiores do que a inferior e a direita. Guardem isso, tá? A fonte utilizada, algumas pessoas utilizam a fonte Arial, tá? Mas a mais comum é a Times New Roman. E, gente, lembre-se, é sempre preto, tá? Então cuidado para ninguém aí mandar trabalho roxo, vermelho, cinza para o professor. Então, normalmente a cor é preta. Então a fonte é Times New Roman. Agora, página branca, porque a gente fala de página branca? Porque tem gente que às vezes recicla o papel, a página vem escura e tem banca que não aceita. Essas páginas são numeradas também, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre numeração daqui a pouco. Agora, qual é o tamanho da letra, que é a fonte? A fonte é sempre tamanho 12, tá? É sempre tamanho 12 para todo o texto. Agora, vai ter alguns momentos que a gente vai diminuir essa fonte para 10. Quando? Primeiro, quando você for fazer aquela citação direta. Então você vai fazer uma citação direta, lembra? É aquela que a citação direta longa, né? São de 4 linhas acima. Então você vai dar um recuo de 4 centímetros e ela vai ficar destacada e ela vai diminuir de tamanho também. A fonte é 10. O mesmo acontece para as notas de rodapé. Então eu quero chamar alguma atenção para alguma palavrinha no texto, vou explicar lá no rodapé. Então também a fonte diminui de 12 para 10. Muita atenção com isso. O espaçamento entre linhas para todo o texto é 1,5, tá? Cuidado com esse espaçamento de linha, porque tem o espaçamento simples, que é de 1, o espaçamento de 1,5 e o espaçamento duplo, de 2. Normalmente é o espaçamento de 1,5 que utilizamos sempre entre uma linha e outra do texto. Agora, tem um momento que a gente utiliza 1, tá? Por exemplo, o resumo. Quando você faz o resumo é o primeiro trabalho do texto que você tem, né? O resumo. Então, quando você faz o resumo, de uma linha para outra é normal, é 1, tá? É o espaçamento simples. Mas o restante do texto do teu trabalho é sempre 1,5. E óbvio, como eu falei, quando você vai fazer essa citação com recuo, são 4 centímetros a margem direita, tá? 4 centímetros. Depois eu mostro para vocês essa citação.
E é claro, para nós temos um limite de páginas, né? Então, nós temos um limite aí de 16 páginas, já contando tudo, tá? Contando algumas folhas, contando resumo, contando as referências, algum anexo que você vai colocar o apêndice. Então são 16 páginas totais. Né? Para algumas atividades é pouco, mas é um número bastante considerável, 16 páginas para um trabalho acadêmico, ok? Outra coisa, gente, é a definição do tema. Definir o tema, professor, não sei o que é que eu vou falar no meu trabalho, eu vou falar sobre o quê? Essa é a questão. Não existe uma varinha mágica, né? E nem receita pronta que possa fazer com que você, no estalar de dedo, crie a tua pesquisa. Né? Mas há alguns passos que dá para a gente seguir para poder delimitar o seu tema, escolher o tema que você vai falar sobre o seu trabalho. Então, óbvio, você vai escolher um tema que você tem mais afinidade e, claro, domínio. Né? Então, se eu vou falar de algo que eu não conheço, o domínio que eu tenho sobre aquilo vai ficar fragilizado. Então, é lógico, eu vou escolher falar de uma coisa que eu sei, que eu tenho domínio, que eu tenho afinidade com aquele assunto. Isso vai facilitar a compreensão e vai facilitar também o meu trabalho. Ler, questionar e debater sobre a relevância do tema. Esse tema, eu sei que é fácil, mas esse tema é um tema relevante, é um tema, né, que dá para ser debatido em sala de aula. Será que as pessoas vão gostar desse tema? É um tema interessante, né? Então tem que levar tudo isso em consideração, tá certo? Na hora de escolher o tema do seu trabalho. Identificar temas que tenham conexão direta com o tema principal. Né? Então, o que é que eu estudo? Né? E o que é que eu trabalho? Então, será que a temática que eu vou escolher tem algo a ver com o que eu estudo, com o meu trabalho? Para não fugir demais do tema, né, gente? Então, tente não fugir demais daquilo que você estuda ou daquilo que você faz. E, é claro, o teu tema você vai ter que levar para o teu orientador. Né? Então, o professor vai debater sobre esse tema e, com certeza, ele te dará várias opiniões. Inclusive, até o texto ou o título pode ser modificado. Não se preocupe com isso. Com certeza, o teu professor vai te orientar. Mas o mais importante é que o teu texto ele seja objetivo, né, gente? Seja focado na realidade de um campo investigativo que seja real, né? Então não adianta nada eu procurar coisas futuristas, muito fictícias para colocar no meu trabalho, né, gente? Sem ser uma coisa real. Então é uma coisa que não vai ser necessária, não vai chamar a atenção de ninguém. O meu trabalho tem que ser um trabalho que sirva para a comunidade, ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui de definição de tema. Esses slides foram criados, esse trabalho foi criado pelo professor Arandi, tá? Eu estou aproveitando porque a temática é a mesma, o assunto é o mesmo, mas eu coloquei aqui alguns exemplos de trabalhos que eu fiz a correção. Então, um é esse, olha o tema. Políticas de treinamento e desenvolvimento. Olha como é uma coisa bem ampla. Políticas de treinamento e desenvolvimento. Mas perceba, eu vou deixar com que o meu tema ele seja mais específico. Políticas de treinamento e desenvolvimento, é muito complexo isso. Aí veja, eu coloquei ali os 2 pontos. E depois desses 2 pontos a gente vai explicar melhor e deixar o nosso tema mais objetivo. Exatamente em que essa política? Reflexos nos estilos de liderança praticados numa loja de calçados em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Opa, olha como a coisa já ficou mais específica. Estão percebendo? Então, é uma coisa mais específica. É treinamento e desenvolvimento, sim, mas é uma empresa de calçados onde é em Prazeres, Jaboatão. Percebeu como o meu tema já é bem mais específico, não é uma coisa tão abrangente assim? Então esse é um exemplo de tema. Deixa eu passar um outro aqui para vocês. Olha, isso aqui, 2 alunas que trabalhavam em um supermercado de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Prazeres, eram alunas da faculdade e resolveram fazer os seus trabalhos exatamente onde elas trabalhavam. E elas fizeram a análise sobre a satisfação dos clientes em um supermercado da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Então veja como está bem objetivo, bem específico o que elas vão fazer.
Tá? Então vocês não vão fazer nada falando sobre o mundo, falando sobre o Brasil, é muito grande, então tenta trazer a tua pesquisa para uma coisa mais simples, uma coisa mais próxima de você, mais próxima da comunidade. Então aqui ela poderia falar sobre a satisfação, por exemplo, dos clientes internos, os funcionários desse supermercado também. Mas elas, né, as irmãs, resolveram falar sobre a satisfação dos clientes desse supermercado em Jaboatão dos Guararapes. O professor pode dizer qual é a empresa? Sim. Se a empresa autorizar, você pode dizer o nome da empresa, tá? Você pode citar a empresa no corpo do teu texto. Você pode citar também o nome das pessoas que te ajudaram, dos diretores, isso se eles autorizarem, tá certo? O título não precisa colocar o nome ainda, você coloca isso lá no corpo do texto. Deixa eu colocar um outro exemplo para vocês. Aqui, ó. Eu achei muito interessante, que foi de uma aluna de pedagogia. Inclusão de criança com paralisia cerebral na educação infantil. Veja, inclusão de criança com paralisia já é abrangente, mas espera aí, é na educação infantil, já vai ficando mais específico. E mais ainda, na educação infantil, isso é um estudo de caso que ela fez em uma escola da rede privada de Jaboatão. A mesma coisa também. Aqui ela não colocou o nome da instituição, mas lá no texto, lá dentro do trabalho, obviamente, se a empresa autorizou, tá? Então ela pode dizer o nome da empresa e as pessoas que auxiliaram ela, tudinho, é possível dizer isso. Mas veja como fica uma coisa agora bem específica. É a inclusão de criança com paralisia cerebral. Não é em qualquer tipo de educação, é na educação infantil. E mais, não é em qualquer lugar, tá? É um estudo de caso que ela fez em uma escola da rede privada. Então o título está bem específico, o trabalho está bem específico. Então é assim que você deve delimitar o teu tema. Tá? Tem mais um outro exemplo aqui. Esse aqui é do professor Arandi, tá certo? É um estudo dele que se transformou em livro. As práticas do ensino superior. Tá, mas prática do ensino superior é uma coisa muito abrangente. Mas agora ele começa a especificar. Ó, um estudo do curso de administração, tá? Na faculdade de administração da UPE. Então é uma coisa bem mais agora específica, perceberam? Então é possível a gente usar aqueles dois pontinhos, ó, a gente dá um tema maior e vai delimitando esse tema, então é possível fazer isso, ok? Deu para entender essa questão dessa delimitação do tema? Então isso é bem interessante, né? Então é necessário que vocês já tenham em mente com que vocês vão trabalhar. Né? Vocês vão trabalhar exatamente com qual temática. Né? E já começar a levar isso para o professor, para que o professor comece a ver essas sugestões, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente voltar depois com outro vídeo.